Olá, irmãos e irmãs. Alexandre, da Comunidade Católica Pequeno Rebanho, continuando nossa partilha a respeito de liderança para a igreja. Bom, nesse vídeo nós vamos falar de algo que é extremamente valioso e que eu vou tratar a partir da seguinte pergunta: existe um manual de liderança? Nossa partilha será sobre esse tema. Vamos ao vídeo. Como igreja católica, já vimos que temos Jesus como modelo de líder. Eu sempre penso sobre o testemunho absurdo de São Paulo, onde ele pode dizer: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Imitar a Cristo. Esse é o caminho daquele que quer viver o seu chamado à liderança na igreja. Portanto, quanto maior for nossa intimidade com Jesus, mais o conheceremos e poderemos imitá-lo. Em um documento de nossa igreja chamado Dei Verbum, lá no parágrafo 25, traz uma fala de São Jerônimo que é muito conhecida e diz: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Já no capítulo que trata sobre a transmissão da revelação divina, esse mesmo documento, no parágrafo 10, diz o seguinte: é claro, portanto, que a sagrada tradição, a sagrada Escritura e o magistério da igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam que um sem os outros não se mantém. E todos juntos, cada um ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Irmãos, como Igreja Católica Apostólica Romana, a transmissão da revelação de Deus precisa dessas três colunas: sagrada tradição, sagrada escritura e magistério da igreja. E o que isso quer dizer, Alexandre? Quer dizer que eu e você precisamos buscar o Deus que se deixa conhecer nesses três pilares, porque são fontes seguras para a nossa fé. É isso que ensina a nossa igreja. Nesse vídeo, eu vou dedicar um primeiro olhar às Sagradas Escrituras. Por que assim? Porque eu vou partilhar o que aconteceu comigo. Eu comecei pelas Sagradas Escrituras, o que me fez querer saber mais de Deus e da igreja. E se hoje eu conheço alguma coisa do magistério, se eu gosto de ler os documentos da igreja, se eu conheço algo a respeito da tradição da nossa igreja, foi porque a Bíblia abriu essas portas. Ela abriu essas portas para eu querer saber mais de Deus, não só através da Sagrada Escritura, mas também do magistério e da tradição. Irmãos, se ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, pense comigo. Claro, esse ignorar no sentido de se eu não conheço ou se eu não quero conhecer. Bom, se eu ignoro a Sagrada Escritura e, portanto, ignoro a Cristo, como eu o imitarei? Como ser igual a um líder que eu nem conheço? O profeta Samuel, lá do Antigo Testamento, ele cresceu no templo. Ele dormia do lado da Arca da Aliança. Guardando as devidas proporções, é como se um jovem pudesse dormir, né, na capela do Santíssimo Sacramento. Samuel foi chamado por Deus, mas ele não foi capaz de reconhecer nem de quem era a voz e nem de que se tratava da palavra de Deus. E olha que Deus foi bem insistente com Samuel. Samuel precisou da ajuda do sacerdote Eli, e Eli o ensinou a reconhecer a voz e a palavra de Deus, que, segundo narra 1 Samuel, lá nos primeiros capítulos 1, 2 e 3, era rara naquele momento. Mas Samuel aprendeu, tanto que pôde ungir a Davi como novo rei, ouvindo a palavra de Deus em orientações precisas que apontavam quem de fato era o escolhido do Senhor. Irmãos, será que nos dias de hoje temos jovens que estão na igreja, mas sem conhecer a Deus em sua palavra? Porque deixaram a palavra de lado, porque ignoraram a palavra e, portanto, ignoraram o próprio Cristo, o próprio Jesus. É necessário saber ouvir a pregação da palavra de Deus. A meu ver, nos tempos de hoje, é tão difícil, não é uma tarefa fácil, como também era nos tempos de Samuel. Precisamos ter muito cuidado, tanto no ouvir quanto no pregar. Pois ao longo da história, não é coisa de agora, sempre surgiram pessoas que se diziam de Deus, seguidores de Deus, católicos, cristãos,
mas que na verdade não pregavam o Evangelho de Cristo, apenas usando-o de maneira deformada, deturpada, caricata, usando a palavra de Deus conforme conveniências, tendências, modas do mundo, modas de igrejas, usando como que um pseudo-evangelho lua de cristal daquela apresentadora antiga que cantava tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, como se Deus tivesse a obrigação de realizar todos os nossos sonhos. Basta que você queira, basta que você nunca deixe de sonhar, basta que você não desista, basta que você use as ferramentas certas, as ferramentas que farão você desenvolver o seu potencial, o seu sucesso. Só que nesse tipo de anúncio, meus irmãos, é sempre para um sucesso segundo os critérios do mundo e para massagear o ego humano. Irmãos, a palavra de Deus é comprometida com a promessa de salvação que o próprio Deus, escute isso, que o próprio Deus fez e realiza pela encarnação, paixão e morte de Jesus, para pagar e nos livrar da morte pela qual nós fomos feridos ao escolher o pecado. É preciso que eu reconheça, pecador que sou, necessitado da graça da salvação em Jesus, que diante do amor do Pai, eu repito, testemunhado, né, através de Jesus, o meu coração deseje mudança de vida, que eu converta a minha vida com a ajuda do Espírito Santo, porque sozinho eu não dou conta. E assim passar a buscar viver o amor, a santidade pela fé. São Paulo, apóstolo, ele vai orientar o jovem Timóteo a respeito do perigo das falsas pregações. Escuta o que diz, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos. Irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 5. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que ela vai se apresentar como de fato ela é. A palavra de Deus não são insights como que gotas instantâneas e meramente de autoajudas motivacionais para encararmos problemas de importância que são só para esse mundo que passa. A palavra de Deus também não é para alimentar o ego humano, não. São Paulo vai dizer mais algumas coisas a respeito da palavra ao jovem Timóteo. Olha o que ele diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela o quê? Pela Sagrada Escritura. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Quer saber onde está esse texto? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Você entendeu? É pela palavra que o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Eu vou usar mais uma citação, porque é necessário que nós tenhamos muito bem alicerçado aquilo que nós queremos dizer. Deus fala através da boca do profeta Isaías, Isaías 55, os versículos 10 e 11. Olha o que diz o texto. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Assim acontece com a palavra que minha boca profere. Presta atenção. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido a sua missão. Isaías 55, versículos 10 e 11. A palavra de Deus, meus irmãos, tem poder em si mesma, simplesmente porque é palavra de Deus e pronto, não volta a Deus sem cumprir a sua missão. Irmãos,
É necessário, absolutamente necessário, ouvir a palavra de Deus, mas é necessário também fazer com que a palavra de Deus seja a base da nossa oração. Um líder para a igreja precisa conhecer Jesus e se relacionar com Jesus, orando diariamente com e na palavra de Deus, porque Jesus é o Verbo encarnado, é a palavra viva. É necessário se decidir, irmãos, pela palavra, investir tempo com ela, com todo carinho, na caridade. Se você ainda não tem essa prática de coração, eu te digo, é preciso investir. É preciso investir na palavra, que seja então esse o último vídeo que você assista, que você deixe as redes sociais enquanto não se dedicar e se disciplinar a orar diariamente com e na palavra de Deus. Irmãos, em certo momento, Jesus anunciou uma palavra dura, onde vários discípulos vazaram, abandonaram o mestre. Mas o Senhor, ele não passou panos quentes, não. Ele não voltou atrás, não. Ele não tentou abrandar a palavra. Pelo contrário, ele provocou ainda mais os seus discípulos, aqueles que eram os mais íntimos, perguntando: e vocês? Também não querem ir? E São Pedro, o nosso primeiro Papa, isso é João capítulo 6, versículo 68, vai responder: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu rezo para que a partir de agora, eu e você possamos sempre responder como São Pedro. Se eu acredito que existe um manual de liderança, eu vou dizer: não, eu não acredito. Porque eu sei que nós temos algo maior. Eu sei que nós temos algo melhor. E para terminar, uma última citação. Me perdoa, mas é necessário. Olha o que diz o Catecismo da Igreja no parágrafo 108. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito, a compreensão das Escrituras. Nós não temos um manual, não. Nós temos um Deus vivo que caminha conosco, que a Bíblia chama de Emanuel. É muito mais do que um manual. Irmãos, terminando, alguns avisos. A nossa escola de liderança jovem, Semear, que está com suas inscrições abertas, há um módulo onde nós ensinamos a orar com a palavra de Deus. Claro, a metodologia não é nossa, é uma riqueza da igreja. Se você tem interesse em aprender, basta escrever nos comentários a palavra sim. Se houver muitos interessados, eu vou tentar fazer um vídeo partilhando essa metodologia, que eu repito, é da igreja, não é do Pequeno Rebanho, não é minha. Mais um pedido: quando você terminar esse vídeo, quando você acabar de assistir, reza uma Ave Maria, pedindo que Deus continue atuando, agindo e formando uma liderança que seja de fato firmada na palavra de Deus. Bom, e por fim, se esse vídeo valeu a pena para você, compartilha ele nas suas redes, porque pode valer a pena para outros irmãos. No mais, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.